introdução. Boa noite, amados irmãos e irmãs. É uma alegria recebê-los para mais um momento do Conversando com os Nossos Padres. Hoje nós temos a honra, a gratidão a Deus elevada aos céus, de receber Padre José Antônio Pereira de Campos. Muito obrigado pela sua companhia no dia de ontem e hoje, então, neste segundo dia, nós temos muitas questões importantes e também bate-papo descontraído com o Padre José Antônio, confiando então este momento à Santíssima Mãe de Jesus e também pedindo pelo fim da pandemia, em comunhão com toda a Igreja Diocesana. Nós estamos celebrando a Semana das Comunicações Sociais e você aqui pela nossa paróquia Santo Antônio de Pádua é convidado a participar conosco, estando em plena comunhão com a Igreja. Isso é muito importante para todos nós. Maria, que é a porta do céu, é a mãe de todas as mães. Sob o título de Aparecida, ela nos ensina a caminhar, a esperar e a confiar no seu Filho. Mãe de Deus, nossa Mãe, ajude-nos, ajude os seus filhos a serem obedientes, também ao chamado, e também, Mãe, a ter um coração mais humano e generoso. Ensina-nos a ter paz de espírito na presença do Teu Filho. Acalenta o nosso coração e o coração de tantas pessoas que se encontram desesperadas. Acalenta também, Mãe de Deus e nossa Mãe, os familiares que perderam seus entes queridos por conta desta pandemia do coronavírus. Ensina-nos a ter um coração aberto e generoso e nos dê a paz. Amém. Confiados à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje nós estamos recebendo Padre José Antônio Pereira de Campos, o pároco desta comunidade, e nós temos a honra, Padre, de tê-lo junto conosco aqui neste momento. Seja bem-vindo, que possa ser uma conversa frutuosa para todos os internautas e também para aqueles que nos acompanham em suas casas e dos variados meios que se encontram nesta noite. A gratidão é minha, Diego, nossa equipe de apoio aqui, você, estimado irmão, estimada irmã, que está conosco nesse momento, nesta live, é a palavra do momento, né? Estamos aqui para louvar e agradecer a Deus, como você muito bem conduziu esse momento inicial. Se estamos aqui é porque Deus se importa conosco. Se importa tanto conosco que em um determinado momento quis vir fazer história conosco. Através do ventre bendito de Maria, entrou em nossa história para mudar a nossa história e para nos dar a oportunidade de renascer de novo para a graça. Amém. Padre, para começar esse nosso bate-papo, gostaria de saber mesmo do início. Onde o senhor nasceu? Como tudo aconteceu na sua vida, nós vamos esmiuçar nesta noite. Espero poder contar com a participação também dos nossos internautas e que eles possam compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a este momento, que é um momento riquíssimo, que todos podem aprender e que nós possamos juntos crescer enquanto igreja. Padre, que dia e em qual cidade o senhor nasceu? Isso. Bom, eu nasci no dia 1º de setembro, dos idos de 74, na cidade vizinha nossa aqui, Joaquim Távora. Eu sou genuinamente tavorense, porque é uma curiosidade interessante. A maternidade para funcionar. E geralmente quem nascia no hospital, na maternidade, teria que recorrer ou aqui a Santo Antônio ou então a Quatiguá. Mas como eu nasci em casa, então eu sou genuinamente tavorense. 1º de setembro de 74. É uma realidade interessante, porque 1º de setembro geralmente a gente abria a Semana da Pátria. Eu estudava, quando criança ainda, a Semana da Pátria era o evento na escola, né? Então quase sempre lá ia eu, os professores diziam que era meu aniversário, cantavam seus parabéns, eu ficava
mais vermelho que um morango maduro. Padre, todos nós quando criança temos um sonho, né? Qual era o sonho de José Antônio Pereira de Campos? Interessante, eu queria ser piloto de avião. Piloto de avião. Eu olhava para o infinito, o céu, e ouvia barulho de avião. Queria ser piloto de avião. E o que te chamava a atenção então nessa profissão, nessa vivência, era estar no alto, nas alturas? Era. Na verdade, eu sempre imaginava assim, meu Deus do céu, como será que eles veem o mundo? Eu pensava nas coisas, né? Como será que as coisas são vistas para quem está lá no avião? Era isso. Isso de fato até hoje nos chama atenção, né? Quem sim. não quer viajar de avião e sentar na janelinha para poder ver o que acontece lá embaixo? É muito melhor. Eu tive essa experiência quando eu fui a Manaus. A primeira vez que eu voei foi quando o Dom Mário, que era aqui Padre Mário nosso, que me acolheu no seminário, assim, vamos falar depois disso, né? E daí quando ele tornou-se bispo e foi a missa de apresentação dele lá em Manaus, eu tive a oportunidade de ir. E daí a gente vendo assim aqueles rios cortando a mata amazônica como se fossem veias do corpo humano, é fascinante. Muito bonito. Muito lindo, né? Padre, o senhor ainda tem um sonho depois de grande? Padre, então alguém costuma dizer que quem deixa de sonhar, deixa de viver. Então eu sinceramente devo dizer assim, tenho muitos sonhos, muitos sonhos. Gostaria de compartilhar algum conosco? Olha, um sonho que eu acalento profundamente no meu coração e que eu percebo que a nova geração está começando a tornar realidade é aquele onde a gente compreenda que tudo que nós temos no mundo, na casa, no universo que Deus criou para nós, são como que delicadezas de Deus para conosco que precisam ser cuidados, né? Então eu penso a gente cuidar melhor da natureza, cuidar melhor do ser humano, porque é ser humano. Eu tenho esse sonho assim, onde a gente tenha lapidado e melhor trabalhado essa dimensão assim de entender que eu sou um, não sou o único nesse mundo. Eu preciso cuidar do mundo em si e das pessoas, né, como presentes. Então, eu sou altruísta, eu diria assim. Perfeito, Padre. Padre, em qual escola o senhor estudou? Passando o início ali, depois Fundamental 1, 2, ensino médio. E ainda, tem um fato curioso que o senhor pode nos contar e que ficou marcante na sua vida? Desse universo, eu acho interessante. Eu comecei em Joaquim Távora, eu tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu, chama-se Adriana, e morávamos no sítio. Eu fui criado por meus avós maternos, né? Tanto eu quanto ela. Morávamos no sítio, naquela época tinha escola no sítio. E a minha irmã estava na idade de começar a escola e eu ainda não. Mas mesmo assim, eu ia junto de companheiro, e naquele tempo era muito tranquilo, o professor deixava entrar e tudo mais. Então eu comecei numa escola rural de Joaquim Távora. E ali já tem um fato interessante, porque eu era um penetra, né? Mas eu aprendi a ler na cartilha Caminho Suave. Esse é o nome da cartilha. E eu me recordo que uma vez, quando eu sentava, as cartilhas eram grudadas uma na outra, duas pessoas sentavam bem pertinho em tempos de coronavírus e isso é um assinte, né? E recordo-me que nós estávamos estudando a lição da Zabumba. E eu aprendi a ler na lição da Zabumba. E naquele dia eu não me aguentei. Mesmo sendo penetra na sala de aula, não fazia parte do hall de alunos ali, eu falei para a professora que eu queria ler a lição da Zabumba na escola, na classe ali. Foi, acho que um fato marcante para mim, com certeza. Depois eu vim para a cidade, em Joaquim Távora mesmo, e fiz boa parte da minha vida acadêmica, escolar ali na escola, no colégio Miguel Dias, popular esse colégio lá, estudei no colégio Miguel Dias. Depois, em 88, eu vim morar na Platina. Morei de 88 a 94 na Platina. E ali, evidentemente, estudei na querida escola Heloísa Infante, né?
Ali eu praticamente concluí a antiga 8ª série, que eu sei que valeria o 9º ano, né? E depois, aí já fui fazer o ensino médio, que é a educação geral, já no seminário, né? Outro capítulo também, seminário menor. Eu perdi 6 anos de estudos porque eu morava com meus avós e o meu avô mudava demais. Então eu brincava que quando chegava um caminhão lá em casa, a galera já juntava os pezinhos para amarrar, porque eu sabia que ia mudar. Ele mudava demais, então às vezes eu lembro uma vez em Joaquim Távora, uma vez que eu tinha já passado de ano no 3º bimestre, não que eu seja assim, que ia elevadíssimo de maneira alguma, mas estava por gasto. E reprovei por faltas. É uma coisa interessante. Eu fiquei 6 anos ali patinando por isso. Muito bom. Desde pequeno já é prodígio, né? Padre, agora, já que a gente está nesse assunto família, gostaria de saber se há na sua família religiosos, há padres, há pessoas, mulheres consagradas. De onde veio a sua inspiração para a vocação sacerdotal? Interessantíssimo. Em minha família não existe nem um consagrado, nem uma consagrada, nem um sacerdote, nada. Na verdade, os meus avós maternos que me criaram, principalmente a minha avó, estimada Mariana, querida demais, eles eram da Congregação Cristã no Brasil, não eram católicos. Só minha mãe era católica, mas como eu morava com meus avós, né, então eu, digamos assim, cresci nesse berço. Eu lembro algumas vezes que, inclusive, no culto juvenil lá da Congregação Cristã, eu dirigia a palavra e fazia uso da palavra na tribuna, né? Não era assim. Olha só. E depois a transição para a Igreja Católica? Aí foi interessante, foi na Platina mesmo. Porque daí depois a gente chega à fase da adolescência e da pré-juventude ali já, onde a gente tem muitos amigos e amigas, né? Sempre gostei muito de futebol e tudo mais. E tinha uma vasta gama de companheiros, colegas, amigos são poucos, nós sabemos, 1 milhão de amigos é coisa para música, gente, isso é poesia. Tinha colegas, e entendo colegas, daí, o que você vai fazer lá? Não, a gente vai rezar, aí tinha a dimensão de começar a ir à igreja pelos colegas, por essa, por aquela paquerinha, natural, né? Então foi aí que eu comecei a conhecer um pouquinho mais da fé cristã católica. E em conhecendo um pouquinho mais, atualizei a catequese, né? E daí, a partir daí nasceu esse desejo. Foi assim. Nesse aprofundamento do conhecimento da igreja, através da catequese e na vivência cristã católica, o senhor se sentiu chamado. Como se deu esse chamado? É muito interessante, que na verdade eu tenho hoje uma prima, que é a minha madrinha de ordenação, muito querida, né, que ela é prima do meu pai, na verdade, e ela sempre trabalhou com a pastoral vocacional da paróquia de Joaquim Távora. E eu me recordo que aí, lá pelas tantas, quando eu voltei da Platina para Joaquim Távora, em 94, terminando a 8ª série, e essa prima foi minha professora lá de matemática e tudo, de física, enfim. Ela falou assim: Antônio, algumas vezes eu vi que você tinha externado a vontade de talvez ir para o seminário, conhecer como que é, enfim, toda aquela propaganda vocacional. Aí foi assim, eu despertou a vontade e falei: não, eu quero conhecer para ver como que é, né, e tudo. Por que o senhor quis ser padre? Qual foi a causa motiva desta vocação? O que te impulsionou naquele tempo e continua a impulsionar até hoje para te manter vivo, atuante, perseverante no ministério? Acho interessante, Diego. Eu tinha 18 para 19 anos, eu fui para o seminário e claro, não tinha assim, claro, né, que eu ia ser padre. Tinha claro que tinha algumas coisas da vida do sacerdote que me cativava. Então foi, grosso modo, por aí. Eu tive um pároco em Joaquim Távora, um pároco alemão, de saudosa memória, o padre João Miller, que era muito zeloso pela dimensão litúrgica, a gente via que ele se preparava muito. Depois eu tive a oportunidade de conhecer alguns sacerdotes naquela época, que eram exímios pregadores. Eu sempre gostei de ouvir
pessoas que têm o dom da palavra, que pregam bem, que usam a inspiração do Espírito Santo, por um lado, e se asseguram também de técnicas da língua portuguesa, da oratória. São esses caminhos assim que foram me cativando. Agora, o que me mantém realmente, grosso modo, é a certeza de uma resposta, que a cada dia a gente dá um chamado. Eu diria que é assim. Né? Tem uma canção bonita do Padre Zezinho, onde ele diz assim: se ouvires a voz do vento, querendo te chamar, desviar para alguma coisa, né? A decisão é sua. Então, percebo que é por aí, né? Essa decisão. Assim. Perfeito, Padre. Agora, conta um pouco para nós sobre a sua formação acadêmica. Nós bem sabemos que a Igreja, para chegar ao ministério ordenado, o candidato precisa passar pelas etapas de formação, filosofia, teologia, né? Básica. Qual a sua formação acadêmica? Em que o senhor resolveu se especializar, crescer e se dedicar a estudar mais? Então, eu fiz 3 anos de filosofia no seminário, 4 de teologia, naquela época era junto a filosofia e a teologia no nosso seminário em Jacarezinho. Aí ocorreu que, ao terminar em 2004, em 2005, em março de 2005, foi ordenado diácono, e aí o Monsenhor, hoje o Monsenhor José Irineu, conversando com o Dom Fernando, que era o nosso bispo de então, que aliás fez aniversário de ordenação episcopal, né? Se não me falha a memória, acho que 41 anos de vida episcopal, ontem. Né? Dom Fernando, eu já que estava indo como diácono, ele ligou para mim e falou assim: olha, vai começar um curso de mestrado em Direito Canônico em Londrina. E eu e o Padre Zé Irineu, que era o vigário-geral na época, e até hoje, achamos por bem que o senhor faça. Então foi assim. Na verdade, eu diria que o direito canônico entrou na minha vida a partir daí, foram 3 anos de estudos, antes da apresentação da dissertação de mestrado e tudo mais. O direito canônico entrou na minha vida em nome da santa obediência, né? Porque quando eu estava no seminário e estudava teologia, eu sempre gostei muito de história, gosto de história, então eu imaginava talvez história da igreja, ou patrística, mas isso para mais longe, para um tempo mais largo, né? De repente fui para lá como diácono ainda. Por outro lado foi ótimo, né? Que eu tinha acabado de sair do seminário, então a vida acadêmica ela continuou nesta mesma força, digamos assim, de modo pujante assim. Então daí foi a partir daí que eu comecei a mergulhar no universo do direito, precisamente, claro, do direito canônico, que é um universo fascinante. Sempre gostei também muito de liturgia e Sagrada Escritura, então o campo era bem amplo, mas direito canônico realmente não estava, no primeiro momento, nos planos não. Deus e os seus projetos para nós, né? E que bom que o senhor se aventurou, porque nós bem sabemos, aqueles que o conhecem de perto, os familiares, amigos, irmãos no ministério, da competência e também de toda a sabedoria que o Padre José Antônio tem, né? A humildade são notas características do Padre José Antônio. Um homem de oração, e por isso, Padre, quero saber do senhor, além, obviamente, da Sagrada Escritura, de todos os livros que o senhor tem paixão por eles. Qual o seu livro de cabeceira? Aquele que o senhor tem grande apreço, que o senhor gosta de ler, talvez para espairecer, porque é uma leitura que não é difícil, que não exige grandes teorias, que são sábias. Qual o seu livro de cabeceira? Pois é, eu sou um apaixonado pelo Papa Bento XVI, teólogo Joseph Ratzinger, mas o meu livro de cabeceira é de um cardeal do Vietnã chamado Francisco Vantuan. O livro é chamado Testemunhas da Esperança, onde ele narra a experiência dele quando foi preso lá na sua pátria. É um livro de espiritualidade. Eu gosto muito do estilo do cardeal narrar, sou fascinado por isso. Gosto muito também da maneira de um outro cardeal apresentar a espiritualidade, o cardeal de nome Bruno Forte. Tem um livro maravilhoso chamado Seguindo a Luz Divina, onde ele
É o retiro que ele pregou para o Santo Padre, né, o São João Paulo II e toda a Cúria Romana, né, muito forte, e um escritor chamado Inácio Larrañaga, que faleceu recentemente até, onde ele ensina métodos de oração e de meditação. Perfeito. Padre, o senhor pratica algum esporte? Qual o seu hobby? Eu gosto muito de futebol, sou São Paulino, apaixonado pelo tricolor paulista. Eu sei que para mim tem a gente não ganha um título. Se vocês pudessem ver os bastidores. Mas eu sou da época que São Paulo foi campeão do mundo pela primeira vez, depois pela segunda vez. O tricampeonato de São Paulo foi muito interessante porque era exatamente no domingo que eu tinha uma missa de manhã, Padre Novo, né? Em dezembro de 2005, tornei-me sacerdote dia 20 de agosto de 2005. E o jogo, a missa era às 8 da manhã, resumindo, aquele jogo contra o Liverpool, que o Rogério Ceni pegou tudo, 1-0, gol do Mineiro, né? E ali eu não vi a hora de acabar a missa para ir, afinal de contas, ver como é que estava o resultado, né? E foi assim. Mas então, eu gosto muito de futebol, brincava até hoje lá em Bandeirantes, na Associação da Caixa Econômica, na APCF, toda quarta-feira à noite, mas eu sei que aqui, em se passando a pandemia, não conseguiria um horário da quarta-feira à noite do futebol. Eu brincava, brinco lá no gol, gosto de jogar na posição de goleiro, não sou nenhum expert. E outro hobby é a pescaria. Pescaria. Gosto muito de pescar. Vamos marcar sim. Sim, legal. Padre, como o senhor cuida da saúde? Tem algum esporte que o senhor pratica? Vai à academia? Enfim, como o senhor cuida da saúde? Além do futebolzinho semanal que eu tinha lá, né? Eu sou dado a caminhadas. Gosto muito de caminhar de manhã. Esses dias não estou me caminhando porque eu me empolguei, né? E andei dando uma corridinha e daí o nervo já me lembrou que preciso amenizar um pouquinho. Mas eu gosto de caminhar, principalmente de manhã. Pela manhã. Vou até lá o trevo lá de Pinhal, eu volto, vou tranquilamente. Muito bom. Padre, o senhor gosta de comer? Gosta de pescar? Come peixe? De tudo quanto é jeito. Nesse frio, uma sopa de cascudo não tem igual. E nós estávamos lá, o Nivaldo e o nosso pedreiro aqui, estávamos lá na capela da Gabiroba. E daí comentava que o pessoal que ali, acho que é meio perto do Rio das Cinzas, dizia, a sopa de cascudo é excelente. Eu gosto muito de peixe de qualquer maneira, frito, assado, cozido, ao molho, gosto muito. Na verdade, Diego, eu não tenho assim um prato que eu poderia dizer, esse é eu sou bastante eclético. Raramente, tem algumas coisas que eu não como, não é porque eu não gosto, é porque eu não posso comer. Em janeiro passei por uma intervenção cirúrgica que exige alguns cuidados por parte de temperos, alguma coisa assim, né? Eu sou apaixonado por pimenta, mas não posso comer pimenta por enquanto, espero um dia poder de novo, né? E algumas coisinhas mais a nível de tempero, mas não tenho nenhuma restrição não. E além do peixe, é claro, um franguinho caipira, coisa boa, né? Muito bom. Padre, nós bem sabemos da nossa realidade passageira, das nossas limitações humanas e também que nós somos contingentes. A gente passa e só Deus permanece, e sabemos também que a gente precisa se apegar nas coisas do céu, nas coisas do alto. Se o senhor tivesse a oportunidade de realizar um milagre hoje, qual milagre o senhor realizaria até meia-noite, até as 23h59 do dia de hoje? Pergunta espetacular, né? Se eu pudesse interceder junto a Deus, um milagre, que Deus realizasse um milagre, eu pediria a Deus, porque o santo e a verdade do Juvarim não realizam milagre, né? Ele intercede, quem realiza é Deus, o dom da graça. Então eu pediria a Deus e ficaria muito feliz se Deus, no exato momento, fizesse com que nós, seres humanos,
tivéssemos melhor desenvolvido o senso de humanidade. Eu acredito nisso. O nosso mundo carece muito de pessoas que tenham senso de humanidade. Não estou nem falando de ser cristão, nada disso. Desenvolver melhor o nosso senso de humanidade, né? Pediria a Deus essa graça. Senhor, que o ser humano seja realmente humano. Nós precisamos aprender a ser humano, de fato? Precisamos, com toda certeza. Porque a gente é animal, racional, toda essa situação assim. Mas eu vejo, por exemplo, basta te acompanhar no telejornal, em todas as épocas, basta você ver as notícias. Determinadas coisas você fala, meu Deus, mas isso é animalesco. Quer dizer, e até ofende determinada categoria de animal que a gente compara nesse sentido, né? Quando de repente você vê uma mãe que abandona o filho, que pega uma criança assim nascida e joga lá no lixo, quando a gente vê a situação de, claro que aí entra as obrigatoriedades, necessidades, mas jogar na lata de lixo, quando a gente vê de repente, como eu falei, a natureza que não é cuidada, quando a gente vê alguém que de 10 palavras que fala, 5, 6 é xingamento, percebe? Falta desenvolver muito o senso de humanidade. Nessas coisas assim, sabe? Alguém de repente que vive aquele estresse puro o tempo todo, brigando com Deus e o mundo, a pessoa biliosa, né? Raivosa, precisa muito disso. Eu pediria a Deus esse milagre. E eu considero isso um milagre mesmo, viu? Quando a gente vê, por exemplo, uma Teresa de Calcutá, um Dom Helder Câmara, um São João Paulo II, um Mahatma Gandhi, a gente nota ali nessas pessoas, elas são diferenciais porque foram humanas, profundamente humanas. Acompanhamos, acho que ontem, né, aquela cena lá dos Estados Unidos do policial matando aquela pessoa asfixiada, né, daquela maneira. Preciso de ar, preciso respirar. Isso é uma falta de senso de humanidade mesmo. Eu pediria a Deus esse milagre. Estamos sempre a caminho, a gente está sempre aprendendo, ensinando, aprendendo, caindo, levantando, mas a gente tem muito que aprender. Padre, a sua formação do direito canônico é sobre esse assunto. Isso é ótimo. Falar sobre o que a gente estudou é muito bom, né? No seminário eu leciono Direito Canônico e quando eu surge uma disciplina que não é da área, eu fico bastante temeroso, né? Preciso me preparar muito mais aí. Beleza, vamos lá. Padre, o que é o direito canônico na igreja? O que ele representa para todos os fiéis e para todos os cristãos, também de outras denominações, porque precisam aprender a respeitar de cada instituição. O que isso significa dentro da Igreja Católica? Olha, eu diria que o direito canônico ele é um servo e a sua missão primeira é contribuir para que a Igreja, a comunidade humana presente nesta terra, caminhe de modo ordenado, organizado, a atingir o seu fim, que é a salvação os animaram, como nós falaríamos em latim. Então, o direito ele é um instrumento da igreja, direito canônico, evidente, ele é um instrumento da igreja e para a igreja. É um instrumento da igreja no sentido de oferecer a ela normas básicas, mínimas para caminhar bem, e para a igreja no sentido de fazer com que cada fiel possa, de modo harmônico, buscar e alcançar. Que o professor dizia assim, olha, o direito canônico ele vai até a hora da nossa morte, porque depois é o coração de Deus que vai. Mas enquanto a gente está nesta terra, enquanto somos militante, né? Enquanto estamos viandantes, estamos no caminho, né? Andando pela via, pelo caminho, a gente precisa muito do direito. Ele é um servo da igreja que ajuda a organizar o caminhar eclesial. Perfeito. Do que é tratado no direito canônico? Assim? São variados assuntos, mas se o senhor trouxesse para nós aqui alguns aspectos, alguns exemplos para que a gente pudesse entender. Muitos de casa não têm acesso ao Código de Direito Canônico, não sabem nem da existência dele, talvez, né?
Então, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse o que consta lá. Mas é interessante que em seus 2000 anos, a igreja teve somente, até o presente momento, 2 códigos de direito canônico. O primeiro de 1917 e este atual de 1983. Isso quer dizer que até 1917 a igreja era uma bagunça? Não. Ela não tinha um compêndio onde poderia condensar todas as suas leis, mas desde o seu nascimento, a igreja sempre foi organizada no sentido de tratar das mais variadas realidades que envolvem o fiel cristão. O direito canônico, na verdade, ele é composto aí de 7 livros que tratam da vida do povo de Deus, desde a vida sacramental, tem um livro dedicado aos sacramentos, depois o livro 2 vai falar quem é fiel, quem é cristão, os direitos e deveres dos fiéis cristãos, dos fiéis de todos os fiéis, dos fiéis consagrados. Tem um livro que trata dos bens eclesiásticos, né, que a igreja precisa muito zelar por isso também, porque isso auxilia na evangelização, importante. Tem um livro que, de repente, um fiel cristão pisou na bola um pouquinho, escorregou aqui e acolá. Tem um livro chamado Das Sanções da Igreja, que vai disciplinar essa caminhada. Tudo para convergir no último livro, que seria o 7, que trata dos processos canônicos, né? Então, na verdade, o direito canônico ele traz ali, grosso modo, muito da organização da caminhada da igreja, né? Em todos os seus aspectos. Tem o livro 3º, belíssimo, que ele vai falar da função de ensinar da igreja. O direito vai se preocupar da catequese, da pregação da palavra de Deus, do trabalho missionário, muito bonito a partir daí, né? Muito amplo. Sim. Padre, muito tem surgido questões relacionadas, melhor dizendo, à nulidade matrimonial. Certo. Vamos aproveitar aqui o ensejo, a oportunidade, para juntos entendermos o que diz a igreja a respeito da nulidade. E ainda, eu peço para o senhor um exemplo de cunho prático, para que a gente tenha uma noção um pouco mais esclarecida a respeito da nulidade matrimonial e quando pode ser considerado nulo ou não. E um pouco desse termo também, nulidade, você poderia nos eu daí dizer exatamente, começar pelo final da sua impostação. Eu queria parabenizá-lo pela clareza na expressão nulidade. Veja bem, o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, assim diz: o que Deus uniu, o homem não separa. E é evidente, nós temos o Tribunal Eclesiástico, e dentre as causas que ele trata, são das mais variadas ordens, a que mais ocupa ali, digamos assim, as dependências do tribunal, são as causas de nulidade matrimonial. Agora, nulidade não é a mesma coisa que anulação. Nulidade, por exemplo, é eu, em um determinado tempo, declarar aquilo que sempre foi nulo. Então, um casal que casou há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há um mês atrás, há 50 anos atrás, de repente alguém diz: olha, eu acho que o meu matrimônio é nulo quando eu me casei lá por conta disso, daquilo, aquilo outro. Mesmo sendo válido? Mesmo sendo válido diante da igreja, sendo considerado bem celebrado na presença de um religioso? É que, na verdade, o que acontece? A celebração bem feita, na presença de um religioso, do padre ali devidamente impostado para isso, ela não diz muita coisa quando nós olhamos para o coração das pessoas envolvidas ali, que são os noivos, né? O padre assiste ao casamento. Perfeito, perfeito. A gente não olha muito para a questão assim, às vezes, então, só esclarecendo um pouquinho, nulidade é eu declarar nulo num determinado tempo aquilo que sempre foi nulo. Anulação é eu tornar inválido aquilo que um dia foi válido. Então veja bem, o divórcio ele entra exatamente aqui. O nosso país, boa parte dos estados, eles consideram o divórcio
Mas o divórcio, ele é uma anulação. Anulação de um ato matrimonial que foi celebrado validamente lá atrás, em determinada circunstância, ele se torna anulado ali pela autoridade. Então, é que uma pessoa que celebra o seu divórcio no civil, ela não vai, o documento que ela vai tirar vai estar escrito Estado Civil divorciado. Não vai voltar a dizer solteiro como era antigamente. Já a nulidade, que também tem no direito civil, é interessante, a nulidade matrimonial, se no direito civil for provado que o matrimônio foi nulo, o documento que vai sair não vai ser divorciado, vai ser solteiro. Porque a nulidade, ela quer dizer, naquele momento, quando celebrou aquele casamento, seja no civil ou no religioso, foi inválido. Desde o início é inválido. Só que a pessoa viveu um tempo, toda a situação, pensando que válido era aquilo que, na verdade, celebrado foi de modo inválido. Né? Um caso, então, um caso pontual, depois você vai perguntar no tribunal se foi sobre matrimônio. Na verdade, o que acontece? O Tribunal Eclesiástico ele trabalha com essa situação e a nós juízes, sou juiz do tribunal, né? A nós juízes interessa quando a pessoa se casou, como que era o namoro, como que era o noivado, o período anterior à celebração do matrimônio ou imediatamente posterior, no arco de 2 anos depois de casado. Para quê? Para que a gente veja como é que foi celebrada aquela aliança matrimonial. Eu vou citar um exemplo aqui, gente, é sempre bastante delicada essa situação de dar exemplos, né? Mas eu só vou citar assim a guisa de esclarecimento. Antigamente, por exemplo, era muito comum a gente conviver com matrimônios arranjados. Como que era um matrimônio arranjado? O José combinava o casamento da Maria, mas não combinava com a Maria. Ele combinava com o pai da Maria. E às vezes podia acontecer da Maria não gostar do José, não amar o José, ela gostava do Pedro, por exemplo. Mas já que o pai arrumou o casamento, na cultura aí de 40 anos atrás, até 50 ou mais, era bastante comum isso. Então ela dizia, eu vou me casar e pode ser que com o tempo o amor apareça. Isso é. E de fato, às vezes acabava se suportando o outro a vida toda e tudo mais, né? Mas aí se a gente for ver a liberdade da Maria para aquele casamento, ela foi bastante cerceada aí. Ou então em respeito aos pais, né? Ou então, de repente, em determinadas circunstâncias, uma gravidez inesperada que surja, os dois jovens ali namorando ainda, não sabem lidar com essa situação, e para consertar aquele, entre aspas, deslize, cometem um erro muito maior, né? E de repente tudo se desfaz. Aí então nós juízes vamos ver esta situação, e depois a gente olha, o seu matrimônio não aconteceu. Então ele será declarado nulo nesse momento, o que foi celebrado há 10 anos atrás. Agora, se os juízes chegam à conclusão que o matrimônio aconteceu, eu volto ao princípio do versículo 6 do capítulo 19 de Mateus. O que Deus uniu, o homem não separa. O papel do Tribunal Eclesiástico, então, em declaração de nulidade matrimonial, é fazer com que a gente tenha clareza se Deus uniu ou não. Eu até brinco, as pessoas chegam assim e falam, padre, eu vou entrar com um pedido e só entrar com um pedido vai ser anulado. Já fala assim, anulado, né? É assim, nosso povo, anulado o meu casamento, eu falo, olha, se o juiz vão me sentir comprado. Então você foi lá, pagou para o seu processo e eu anulei seu casamento, né? Declarei nulo. Não é assim. A resposta nem sempre ela agrada quem pede uma resposta da igreja. O Papa Francisco, no ano de 2015, ao tratar essa realidade, diz assim, por que ele mudou um pouco dos cânones da declaração de nulidade matrimonial? Exatamente para fazer com que a resposta da igreja ao fiel que está em drama de consciência seja mais rápida. Mas ele jamais disse ali que a resposta tenha que ser conforme o desejo da pessoa, que é declarar nulo, não. Que a igreja dê uma resposta para aquela consciência que está aflita no momento. Pode ser que a resposta seja agradável, pode ser que não seja. Mais ou menos teve a resposta. Então é isso. O que Deus uniu é o que nos interessa. Tem um livro de Jesus Hortal chamado Que Deus Uniu, que trata de declaração de unidade matrimonial. E tem um livro de um canonista chamado Paolo Bianchi, que é fantástico o livro, chamado Quando o Matrimônio é Nulo.
Tem tantos outros livros. Enfim. Perfeito. Essa é a beleza da igreja, né? Ela se preocupa em todos os aspectos, né? Isso. Isso é fundamental para nós, Padre. Agora, um assunto ainda polêmico, né, para os dias de hoje, é a questão da legalização do aborto. Saindo um pouco lá da questão do matrimônio em si, se foi válido ou não, se é nulo. O aborto. A igreja defende a vida desde a sua concepção até o seu findar. Padre, a instituição, então, igreja, ela se apoia em quais conceitos, quais são a base científica que ela se respalda, né? Para então dizer assim, nós somos a favor da vida, nós defendemos a vida e somos contra o aborto. E quais são aqueles conceitos básicos que a gente precisa ter em mente, que o cristão católico que está em casa nos acompanhando também precisa ter em mente para saber defender a vida? O primeiro pelo qual a igreja sempre está a favor da vida, ele é de cunho natural, né? Não só nós, seres humanos, mas todo ser criado nesse mundo, os animais, por exemplo, o primeiro instinto que eles têm muito apurado é o instinto de sobrevivência. Busca muito isso. Então, a vida ela é algo natural. A gente quer viver, né? A gente quer viver. Depois, a base bíblica, que eu diria, para essa realidade, ela tem o seu fundamento primeiro lá em um dos 10 mandamentos, não matarás, lá no livro do Êxodo, e depois ela adquire uma nova roupagem, eu diria, na verdade uma roupagem, no versículo 10, o capítulo 10, quando Jesus diz, quando ele fala por que ele veio a esse mundo, vim para que todos tenham vida, e vida em grande quantidade, vida em abundância. Né? Então, é uma realidade muito, muito bela. Em se tratando pontualmente da legalização do aborto, e eu volto um pouquinho no universo do direito, né? Não só do direito canônico, mas do direito em si, eu vejo assim, aqui é importante a gente analisar duas grandes colunas, a legalidade e a justiça, o que é legal e o que é justo. Nem sempre, o que é legal é aquilo que está no corpo de leis, definido ali sim. O que é justo, ele está muito mais abrangente. Então, nem sempre o que é legal, ele é justo. A gente sabe, se nós formos olhar o Brasil, por exemplo, gente, é o país das leis. Mas quanta injustiça é cometida no país das leis? Quantas leis são super injustas? Não vou entrar aqui em detalhes, porque senão vai polemizar ainda mais, mas quantas leis, por exemplo, ela, no fundo, a aplicabilidade dela, ela traz consigo aquela ideia, a quem tem vai dar ainda mais e acabar de detonar, deixar sem nada de vez. Então, a lei no universo legal das nações, alguns países já legalizou e tudo mais, ele é essa realidade. O aborto não tem nada de justo. Ele pode ser legalizado no ordenamento jurídico de uma nação e tudo mais, mas ele é uma injustiça imensa. Primeiro porque ele é um assassinato. Ele é um assassinato. E ele é um assassinato de alguém que é super indefeso. É uma violência sem medidas. Eu diria assim, é como se a gente chegasse com um rifle de repente na cabeça de alguém que está com os pés e mãos amarrados e detonasse. Isso não dá chance de defesa. Então, obviamente que daí nós partimos do pressuposto da concepção da vida, quando o campo da moral, né, não é muito meu universo, mas eu sempre digo assim, a igreja em seu ordenamento jurídico e principalmente em sua realidade doutrinal,
ela deixa isso muito claro, né? Houve o momento do encontro, houve a gestação, ali tem uma vida humana, ali tem uma... Eu sempre noto assim, sabe, só ampliando um pouquinho, né? Que sem querer polemizar também, mas eu noto que a gente precisa ser um pouco profético, né? Com todo carinho, gente. Gosto não tenho porque não é viável, né? Amo demais, mas eu recordo-me de um professor de filosofia que ele falava assim: nós vivemos tempos onde às vezes a criação de estimação, que merece todo o nosso zelo e todo o nosso cuidado, ela substitui o lugar do ser humano. E isso não é o caminho, esse não é o caminho. Então eu vejo assim, às vezes tem pessoas que cuidam super bem do seu pet e de assim fica muito feliz e é importante, e isso faz bem pra gente, com toda certeza. Mas tenhamos muito claro, a vida humana, ela é sagrada. Ela tem que ser zelada desde o seu início até o seu natural declínio, como a doutrina costuma dizer, com todo o cuidado, né? E junto com isso também das demais criações que nós possuímos, né? Mas com todo carinho, e digo assim, com todo que nos acompanha, que reza conosco, que fala conosco nesse momento, nos acompanha, né? E Diego, já e em nossa casa, o lugar sagrado, a humanidade precisa ser um grande milagre, né, que eu pediria a Deus, resgatar o senso de humanidade. E a Deus humano a gente judiar das criações também. E dentre elas, judiar da criação máxima de Deus, que é o ser humano. É muito interessante, no livro do Gênesis, quando narra a obra da criação, o escritor sagrado vai dizer, depois que Deus fez tudo lá, e Deus viu que tudo era bom. Já no finalzinho, quando ele faz o ser humano das mãos, é o único que ele põe a mão na massa para fazer, sopra nas narinas da vida, o escritor sagrado vai dizer, depois que fez o ser humano, o escritor sagrado vai dizer assim, e Deus viu que tudo era muito bom. Esse advérbio de intensidade, muito, aí colocado, diferentemente dos demais, ele tem muito a dizer, né? O ser humano, ele é o ápice da criação. E às vezes nós nos apequenamos demais, né? Em não valorizar o ser humano e não nos valorizar também. Padre, que riqueza! Quanto conhecimento a gente pode tirar desta fala. Ele autorizou a igreja, os padres designados para isso, a perdoarem o pecado do aborto. Sim, né? Isso também eu quis trazer para esta nossa reflexão, porque nós temos enfrentado de toda parte da mídia, também de pessoas tendenciosas atacando a igreja, né? E também dizendo que é ela quem mas ela cuida desde o início. Ela se preocupa tanto com o ser humano que ela a mulher, com a família envolta em tudo isso. Qual a importância, na sua opinião, desta abertura da igreja e diríamos assim, desta moção do Papa Francisco ao perdão do pecado do aborto? Que eu acho interessante, né, Diego? A gente tem muito claro que, além de ser o pecado que é na esfera da espiritualidade interna, moral, o aborto também ele é um delito, ele é um crime cometido na esfera eclesial, cuja absolvição desse crime é confiada no direito canônico ao bispo, ao ordinário local.
E daí era muito comum os bispos antigamente confiarem aos párocos 5, 6 casos para eles retirarem a excomunhão, porque a doutrina da igreja diz que quem cometeu um aborto deliberadamente, sabendo o que era e quis e fez, e o aborto atingiu o seu fim, que é matar a criança ali no ventre materno e tudo mais, ele está excomungado, quer dizer, está fora da comunhão da igreja. E o código mesmo vai dizer que ao excomungado não se ministra sacramento, nem absolvição sacramental no primeiro momento. Então o Papa Francisco, com todo esse seu sentir de um... eu poderia dizer assim, é alguém que tem um senso de humanidade aprimoradíssimo. Não menos que São João Paulo II, por exemplo, grandes santos da nossa caminhada, né, de igreja. Ele estende isso aos padres exatamente nessa dimensão, que nessa absolvição sacramental, a mulher em si, ou de repente um médico, um profissional da área que chega aqui, que diz que praticou deliberadamente isso, ou o namorado que acompanhou a namorada, incentivou a namorada a cometer o aborto, tem a sua consciência liberta nesse sentido. É claro que isso não é passe de mágica, a gente não pode entender a absolvição sacramental que o ministro ordinário, o sacerdote ministra ali, como um passe de mágica. É um processo, né? Eu, por exemplo, esses tempos eu ouvi uma pregação do Padre Léo, onde de maneira muito bela ele dizia que ele acompanhou, o saudoso Padre Léo, né? Acompanhou uma situação assim, e ele foi levando a mãe da criança abortada a fazer uma experiência de convívio com aquela criança, que não estava ali mais, mas psicologicamente falando. Inclusive ele pediu a ela que desse um nome àquela criança, né? E ele falou que ele sentiu assim, um processo de libertação a partir daí, né? De cura da alma mesmo, né? A partir daí. Padre, vamos dar agora uma relaxada, esses assuntos mais... Mas é muito bom. É muito bom aprender. E logo mais a gente volta a falar um pouco mais destes assuntos considerados um pouco mais polêmicos, outros para a gente esmiuçar e entender um pouco melhor. Padre, como foi para o senhor agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade e também de ordem mais pessoal, como foi para o senhor a experiência de passar pelo santuário anjo no quesito da fé? Porque nós vemos grande devoção do nosso povo não só diocesano, da comunidade, do povo de Deus, mas também de muitos fiéis que vêm de outras dioceses, de outras cidades e vão até o santuário pedir bênção. E agora o senhor está numa paróquia, né? Uma outra dimensão aí dessa vivência e dessa experiência da fé. Como é estar lá, ter passado um período histórico, neste momento de pandemia, de tantas coisas acontecendo? Como é essa experiência para o senhor? O Santuário São Miguel, o Santuário São Miguel, apesar do meu trabalho ser mas eu devo dizer que o Santuário São Miguel me ajudou imensamente, primeiramente, a entender o seguinte: o ser humano precisa muito do transcendente. O ser humano necessita imensamente de Deus. Era interessante Deus, sabe? Às vezes eu via ali as pessoas chegando, caminhavam 60 km a pé, 80 km, vinha lá do estado de São Paulo, vinha de Londrina, vinha outras chegando no veículo, se locomovendo com a maior dificuldade, outras de repente, eu morava num prédio ali, né? E sempre olhava assim e notava que, às vezes, lá no começo do caminho, a pessoa vinha caminhando bastante... Quando via o anjo, por exemplo, a reação era fantástica, né? Eu até brincava uma vez lá, teve um episódio interessante de uma vez, que uma senhora, eu sempre andava paisana, não tem como você andar de batina nem de clérigo lá no Santuário São Miguel, é dia de aglomeração. Tem jeito. Aí, mas lá pelas tantas, uma funcionária falou assim: padre,
Eu me voltei, a mulher viu que o padre era eu. Ela pegou a minha mão e colocou na cabeça dela e falou assim, reza para mim, padre. E é evidente que eu fiz uma oração, na verdade foi uma oração litúrgica e dei uma bênção, porque eu vou dizer assim com tranquilidade, acho que é bom a gente sempre apresentar os perfis de cada um de nós, né? Eu não tenho muito perfil de fazer oração assim, espontânea para as pessoas, eu não tenho muita facilidade com isso, não tenho facilidade, é uma coisa minha, né? Respeito quem tem e acredito que Deus usa de pessoas, como é o caso do Padre Alberto, por exemplo. Mas, enfim, não é a minha praia, vamos ser sinceros nesse sentido. E eu coloquei a mão na cabeça dela, dei uma bênção ritual, né, litúrgica. Depois ela perguntou para mim, que palavra o senhor tem para me dizer? Eu olhei bem no olho dela, e não me via nenhuma palavra, gente. Eu olhei bem no olho dela e falei assim, minha querida, eu não tenho nenhuma palavra a dizer. Não era tempo de coronavírus, eu falei, o que eu tenho a lhe dar é um abraço, e dei um abraço e terminou por aí. Depois eu pus a me pensar, fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe por quê? Porque eu vejo, as pessoas chegavam ao santuário tão desarmadas, assim, com o coração tão aberto, que eu falei, eu não vou dizer nenhuma palavra para ela, porque não me vem palavra. A mulher está assim com o coração derramado aqui. Conforme a palavra que eu disser, como é minha e não é de Deus, às vezes a mulher vai tomar essa palavra numa interpretação muito difícil e eu não vou querer prestar conta a Deus quando chegar a minha hora por essa palavra que ele não me disse, né? O Padre Zezinho costuma dizer, dá minha palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa, né? E ali, então eu dei um abraço bem apertado e acabamos por aí. Então o santuário me ajudou muito nesse sentido, né? Entender como as pessoas necessitam de Deus e buscam Deus, procuram Deus. Depois, fazendo essa caminhada aqui para a paróquia, como você falou, eu tomei posse no dia 18, né, do mês passado. Já cheguei aqui com a pandemia e tudo mais, e continuamos assim. Mas eu tenho percebido assim que, como eu falei, em alguns meios de comunicação da nossa cidade aqui, já em algumas apresentações, eu estou agradecendo a Deus por entender que Ele me confiou, através do nosso bispo, do Antônio Braz, uma paróquia de pessoas assim, muito afáveis e muito comprometidas com a caminhada eclesial. Essa é a imagem que eu tenho desse mês e alguns dias de paroquiato aqui, né? Estar à frente da paróquia. Essa é a imagem que eu tenho. E, aliás, é interessante lembrar, né? A experiência que eu trago de pároco não é na nossa diocese. Primeira vez que eu estou sendo pároco na nossa diocese. Porque como fui estudar, como eu falei, quando diácono, já fui para o seminário, ser professor, diretor de estudos, depois reitor, depois fui para Londrina, vigário judicial para o Tribunal da Arquidiocese por 5 anos e meio. E estando em Londrina, fui pároco em Jataizinho por 3 anos ali, né? Fiquei 3 anos e meio, porém de paroquiato 3 anos, lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, um povo muito bom também. Então, trazendo nessa perspectiva. Maravilha. Agora, padre, o senhor é pároco, nomeado, confiado pelo bispo, uma paróquia. De onde vem, o que significa ser pároco? Porque nós temos os vigários, que é o pároco. Qual é especificamente designa cuidar? Como é? É interessante se nós voltamos à memória histórica, a igreja primitiva, cada cidade era confiada a um bispo. Claro que na época eram poucas cidades, né? Cada cidade era confiada a um bispo. E acontecia às vezes o bispo não conseguia atender tudo, no sentido de ir às áreas mais distantes da sua cidade, principalmente rurais, e daí a partir daí ele foi confiando esse trabalho aos sacerdotes. Já a figura do vigário paroquial, ela é mais, né? Graças a Deus nossa diocese tem bastante padres e a gente pode se dar luxo de ter vigário paroquial. Agora o pároco em si, ele é o pastor próprio daquela comunidade que o bispo confia a ele. Ele já não é um vigário do bispo ali na paróquia, não, é um pastor próprio, com, digamos assim,
com uma missão própria e confiada por bispo para apacentar aquele rebanho, né? Caminhar com o seu povo. O Papa Francisco usa muita expressão ter em si o cheiro das suas ovelhas, né? É interessante essa expressão. Eu vejo assim, só que por outro lado também não quer dizer que o pároco deve estar sempre com o seu povo e se vê que o seu povo está caminhando às vezes por um caminho não muito apropriado, a missão do pároco é ter o cajado e puxa, né? Opa, o caminho é para lá. E nosso povo também, as ovelhas também conduz o pastor, né? Em determinadas circunstâncias. Claro, o pastor sempre está à frente das ovelhas, mas querendo ou não, as ovelhas também costumam dizer, olha, vamos por aqui, estamos bem. Em comunhão, acho que é uma troca de experiência muito bonita, né? Muito bom. Padre José Antônio, na fé católica, nós professamos o seguinte, que nós cremos na ressurreição dos mortos. Como explicar isso para os nossos fiéis de uma forma simples, porque são realidades pós-morte. Os novíssimos, né? Em teologia. Uhum. Como explicar isso de forma fácil, assim, para a gente entender? Ressurreição dos mortos. Na verdade, esse é um dos artigos do Credo, né? Dos 12 artigos de fé que nós possuímos, um deles é esse, crer na ressurreição dos mortos. Olha, crer na ressurreição dos mortos, de maneira simples, como você falou, é a gente entender que nós não é o fim. Aqui, na verdade, essa vida, para uns que vivem 80, 100, outros que vivem 1 ano, 2, 20, 30, essa vida, na verdade, ela é uma passagem. Eu sempre costumo dizer, quase sempre nas exéquias que eu ministro, que a gente está aqui como se fôssemos inquilinos na casa de aluguel, né? A nossa verdadeira casa é junto de Deus, né? Deus nos fez para Ele. O apóstolo Paulo até lembra, né, quando ele diz assim, buscai as coisas do alto. É claro que buscar as coisas do alto não quer dizer a gente esquecer dessa terra, não. E isso é maluquice, é doença, né? É até, em determinadas circunstâncias, alienação, né? Sair do mundo. Não. Mas eu dizer que na ressurreição dos mortos é a gente entender que a vida é começada aqui, mas ela é tornada plena. E sabemos que nós vamos para o Campo Santo, para o cemitério, os antigos para o cemitério, outros de repente aí serão cremados, se tornarão cinzas. A cremação, desde que a pessoa o peça, não negando a ressurreição dos mortos, né? Negando a verdadeira doutrina. Uma questão hoje higiênica e tudo mais, sanitária, questão sanitária, a igreja acolhe também, né, a cremação. Não era assim antigamente, agora é. Agora, a ressurreição dos mortos é essa certeza, né? É eu saber que tem uma vida só, gente. Não tem esse negócio de encarnação, essa situação pontual, não. Mas eu sei que essa minha vida bem vivida aqui, ela adquirirá sua plenitude junto de Deus Pai. Se eu não faço bom uso dessa minha vida aqui, ela será condenada, eu diria, ela, como consequência, né, será o não estar com Deus. E não estar com Deus, sabemos com quem estaremos. Né? Oxalá, queira Deus, a gente vai para o purgatório, porque o purgatório, por maior que seja o sofrimento, né, a palavra purgatório quer dizer aquilo que nos purifica, né? Purgante, é um remédio para limpar. O purgatório é um lugar de purificação. O purgatório, por maior que seja o sofrimento, ele é a certeza que dali a gente vai para o céu, né? Junto de Deus. É a certeza do céu. E nesse gancho eu já pergunto, a igreja não é a salvação. Tá bom. Nos dias atuais, como nós podemos interpretar corretamente Cipriano, salvo engano? Fora da igreja não há salvação. É claro, gente, que eu vejo assim,
não é nem um pouco sensato e muito menos inteligente a gente julgar os nossos antepassados no tempo em que eles viveram com os critérios que hoje possuímos. Isso em história nós chamamos de anacronismo, né? Então veja, Cipriano viveu numa época muito pontual, de muitas heresias e muitos abusos contra a fé, contra o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e tudo mais. E daí quando ele usava essa expressão fora da igreja na salvação, ele estava como que dizendo àqueles que não comungavam, não partilhavam dessa fé, não aceitavam essa fé: olha, vocês podem de repente aí correr o risco de ser condenados. Agora, eu costumo sempre entender assim: o que é a igreja? A igreja, ela é o sacramento da salvação que Cristo fundou e confiou a nós. A igreja, ela nasceu da vontade livre e fundacional de Cristo, ela é divina, portanto. No entanto, ela é confiada a nós para que, através do caminhar na igreja, nós nos salvemos, né? Nós nos salvemos. É claro, gente, que às vezes aqui a gente tem que entender essa situação. Às vezes no dia a dia a pessoa diz: a porta da igreja não salva ninguém. Realmente, a porta da igreja não salva ninguém. A certeza da salvação é eu ser igreja. Entre passar pela porta da igreja, entre frequentar a igreja, entre de repente comungar toda semana, há uma distância grande entre o eu ser igreja. Porque nós estamos falando de realidades aparentes aí. Então, no fundo, é importante a gente entender esta situação e compreender fora da igreja na salvação nesse aspecto. Eu preciso ser igreja. Eu tenho que ser melhor. Eu preciso permitir que Cristo habite em mim. Eu preciso, olhando o exemplo de Nossa Senhora, dos santos, das pessoas do bem de minha época, eu preciso ser melhor. Porque, olha, com carinho. De repente, a gente costuma dizer assim: vai na missa toda semana, mas lá em casa é um asno, é um bruto no trato com a esposa, com os filhos, ou com o esposo, com os filhos, ou com os pais. Isso é um contrassenso muito grande. Então, com certeza, essa pessoa ela passou pela porta da igreja, mas ela está caminhando para a danação eterna, para a condenação, porque ela não se tornou igreja. Não se tornou igreja de Cristo, né? Nessa dimensão da salvação. Há uma expressão valiosa que eu gosto muito, né? Um termo que é a gente ser sem verniz, sem nenhuma cera, né? Sem nenhuma massa corrida, como diz assim. Não se preocupar muito aí com a maquiagem. Hoje eu noto assim, até falando, não é em sentido amargo, de uma crítica amarga que o Padre Zé Antônio está aqui fazendo, muito pelo contrário. Mas hoje com carinho, gente, nós temos muitos cristãos e muitos cristãos católicos que são excelentes cristãos católicos de nome, de massa corrida, de maquiagem. Por isso que eu dizia, pedir a Deus um milagre que nos torne humanos, por exemplo. Alguém que se diz cristão, que se diz igreja, que se diz que quer a salvação, seguidor de Cristo, mas que é incapaz de se compadecer com a dor do outro, ele está na contramão do que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, com toda certeza. A igreja como sacramento universal da salvação, ela, nesse tempo de pandemia, tem se restringido muito, né, a presença dos fiéis, e por uma questão de saúde e também de bom senso, por justamente preservar a vida e entender que ela está na sociedade, tem o seu papel, restringido a parte de presença física na Santa Missa, pontualmente em Santo Antônio da Platina. Haverá a distribuição por esses dias, devido ao comunicado do bispo autorizando, né, levando em consideração cada realidade. Haverá a distribuição da Eucaristia no sistema drive-thru? Que bom que você tocou nessa situação.
Primeiro respondendo de maneira bastante objetiva, né? Nós, padres da cidade, das paróquias de Santo Antônio, porque o bispo deixou a critério da gente, né? Sentamos uma vez mais, não somos nenhum expert na área de saúde, gente, muito pelo contrário. Queremos que o povo tenha vida e vida em abundância, queremos que a nossa e a sua saúde espiritual e comunitária seja muito bem zelada, né? E evolua nesse sentido. Mas nós nos reunimos e achamos por bem não realizar a distribuição da Eucaristia domingo agora, no sistema drive-thru. E o fazer dá-se a impressão, fique bem claro, nós temos a impressão que na nossa região parece que os casos estão surgindo de maneira mais forte, numericamente falando, no presente momento. A gente olha Jacarezinho, por exemplo, Bandeirante, Cornélio Procópio. Ribeirão do Pinhão já vem na realidade há mais tempo ali, já presente. Embora o padre, lá, nosso querido Padre Donizete, meu amigo, meu irmão, falou assim, olha, vamos olhar também que um número considerável já, graças a Deus, superou essa dificuldade, né? Então nós achamos assim, vamos ser sinceros, gente, o que acontece, não estou aqui a julgar quando foi feito antigamente a distribuição do drive-thru, não. Mas olha, a probabilidade de repente eu vou ali na Eucaristia, enfiar o meu braço lá dentro do carro, a probabilidade de eu tocar em alguma coisa, ou de repente trazer uma partícula de alguém que esteja contagiado, até que mesmo assintomático, e passar para outro veículo, para outra pessoa, no presente momento, na nossa realidade, ela é grande. Não só isso em saúde, mas nós levamos em consideração isso. E daí eu quero lembrar, então não vamos distribuir a Eucaristia no sistema drive-thru. Eu, sinceramente, com dor no coração, até gravei alguma coisa aí para ser divulgada nas nossas rádios e jornais da cidade. No coração que a gente não vai fazer isso, mas nós não nos sentimos seguros para realizar isso. E aí que eu vejo, gente, para vocês entenderem o seguinte, não é uma questão por assim, vamos fazer, vamos distribuir de maneira inconsequente. Notamos que não é o momento. Vamos aguardar um pouquinho mais. Falando muito interessante, para a gente que está perfeitamente na comunhão da igreja e tudo mais, para a gente que está sacramentalmente falando 100%, no São Miguel, eu reforço esse convite. Convidado a viver o sentimento daquela pessoa cristã católica, tanto quanto eu, que não pode receber a Eucaristia. Por conta, às vezes, de um primeiro matrimônio que não deu certo, está vivendo hoje uma segunda união, ela está impedida, objetivamente falando. Então, talvez é um momento onde nós, cristãos, que estamos assim, eu diria, quites sacramentalmente, sentimos a dor desses que não podem, ao longo de 1 ano, 2, 3, às vezes faz de maneira clandestina, engana o padre, engana a si mesmo, sentir a dor desse um, entendeu? E oferecer isso. Interessante, oferecer isso. Claro que nós sacerdotes, quando celebramos a Santa Missa, mesmo que online, nós comungamos, a equipe de apoio que está aqui comunga também. Mas olha, eu digo com um coração muito tranquilo mesmo, coração aberto. Se eu não fosse padre, evidentemente, tivesse na situação de você que de repente não está podendo receber a Eucaristia, nem pelo sistema drive-thru no próximo domingo, eu com o conhecimento que tenho hoje, né, não sei se seria esse conhecimento, vida circunstancial, enfim, nessa dimensão do conhecimento, né, eu ofereceria em sacrifício por aqueles que não podem. Seria em sacrifício também, às vezes, por aquele enfermo que tem a sua consciência preservada,
mas já faz mais de um mês, 2, 5 meses, e não engole, não consegue engolir a Eucaristia, daí não comunga também, percebe? Então a gente tornar isso difícil agradável é valioso. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, nos primeiros versículos, ele fala assim: eu vos exorto, irmãos, a oferecerdes vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto espiritual. Eu acredito que esse é o momento da gente se oferecer, fazer essa oferta sublime a Deus nessa dimensão. Eu sinceramente vejo isso como um momento valioso de compaixão daqueles que não podem, né? Claro, como eu disse, eu falo isso com o coração bem em paz, bem sereno nesse sentido. Porque, sabe, Diego, às vezes o problema que tem é a gente pensar que a Eucaristia é o prêmio porque a gente é bonzinho. Às vezes nós tivemos no Diário da Teologia aquela ideia, não da teologia, mas da prática da fé devocional do nosso povo. Eu confessei, eu estou 0 bala agora, posso comungar. Ligar o sacramento da confissão com a Eucaristia é um erro teológico grande. Porque o sacramento da confissão, a ligação dele está com o batismo. Quando eu me confesso, eu volto ao estado de graça do batismo. Sou purificado assim como fui pelas águas do batismo. Então, a ligação maior do sacramento da reconciliação, ela não é com a Eucaristia. E às vezes tem toda essa preocupação, não confessou, não vai poder comungar. Não, os padres da igreja, você citou aí Cipriano e tudo mais, os padres da igreja sempre fizeram um estudo bastante aproximado do sacramento da confissão, né, que eu prefiro usar o termo reconciliação, confissão é uma parte, com o batismo. Eu volto à beleza do estado batismal, 100%, 0 bala, né? Novinho em folha, é uma benção, né? Já agora, Eucaristia, eu vejo assim, gente, Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele tinha plena consciência que ali estavam os não eram merecedores. Jamais. Ninguém é merecedor, humanamente falando, ninguém é merecedor da Eucaristia. Deus quis assim estar conosco. Então, e quem não pode comungar, então a punição ele é malzinho. Não é isso. A Eucaristia, ela é o alimento dos fracos, a fortalecê-los na caminhada. Então veja assim, sinceramente nesse tempo, você que tinha o costume de comungar quase que, às vezes, diariamente, eu convido a você, ofereça em dia para aqueles que no tempo não podem, seguramente continuarão não podendo. Né? Perfeito, padre. Recado dado. Libação, sacrifício de libação, agradável a Deus. Agora, num jogo rápido, um ping-pong. Esse jogo rápido. Uma palavra ou uma frase curta. Família. Presente de Deus. Seminário. Escola da vida. Obediência. Opção fundamental. Santidade. Meta maior. Sacerdócio. Serviço. Felicidade. Tudo de bom, né? Felicidade assim, eu diria que é realização plena, né? Com certeza. Celibato. Celibato. Eu diria que celibato o Código de Direito Canônico, ele fala assim que o celibato é a maneira que o consagrado tem de servir a Deus de coração indiviso, né? Então, possibilidade de serviço integral. Covid-19.
ampliar um pouquinho aqui. Não me levem a mal, mas eu devo dizer, como vínhamos caminhando, que o coronavírus, essa doença aí da Covid-19, ela é um grande ensinamento de que nós tudo, de que nós não podemos tudo. Ela é um grande ensinamento. Não estou querendo, por favor, que foi Deus que mandou, essa coisa assim, não. Eu diria até que é consequência da nossa liberdade. Como foi o pecado de Adão e Eva, né? O Covid é um grande entenda. Dados, não podemos tudo e não sabemos lidar com tudo. Temos que aprender. Uma passagem bíblica para a gente encerrar. Aí eu citei Romanos 12, como eu falei, do verdadeiro culto espiritual, que eu gosto muito, né? E agora eu pessoalmente acho assim maravilhoso a narrativa da instituição da Eucaristia feita pelo apóstolo Paulo na 1 Coríntios, né? Que é a narrativa mais antiga, né? Antes até dos evangelhos, né? Sobre a instituição da Eucaristia. Uma passagem que eu gosto muito. Perfeito. Gostaria agora, Padre, no fim desta nossa conversa, de agradecê-lo imensamente. Pudemos aprender muito e partilhar também da vida, da Antônio. E está chegando ao fim da nossa conversa com o Padre José Antônio. Teremos outras, faremos mais momentos importantes assim. E agradecemos a você que esteve conosco, participou conosco desta nossa live, tendo em vista também esta comunhão diocesana da Semana das Comunicações Sociais. E vamos pedir ao bom Deus, por intermédio de sua mãe, a bênção ao nosso Padre, né? E que ele também nos ajude e nos oriente, nos dando a graça da perseverança. E assim, eu peço, Padre, que o Senhor dirija a nós e também aos nossos internautas esta bênção. Isso. Gostaria que agora a gente fechasse a imagem aqui, a Senhora da Conceição como centro. Um título mariano que me é bastante peculiar. Primeiro, a Nossa Senhora Aparecida mesmo, Nossa Senhora Conceição Aparecida, como eu falei, que é minha devoção pessoal. Mas Santa Maria, Mãe do Silêncio. Eu percebo que muitas vezes o mundo se e nós seríamos pessoas mais realizadas e realizadoras se ouvíssemos mais e falássemos menos. Eu pedi a Nossa Senhora do Silêncio, assim rezando. Silêncio e verdade. Tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. És disponibilidade e receptividade. És atenção e solicitude pelos irmãos. Estás vestida de fortaleza. Em ti resplandece a maturidade humana e a elegância espiritual. És Senhora de ti mesma, antes de ser Senhora nossa. Em ti não existe dispersão. Em um ato simples e total, tua alma, toda imóvel, identificada com o Senhor. Dentro de ti. Jamais foi vista outra figura humana de tanta doçura, nem se voltará a ver sobre a terra mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto,
querida mãe, teu silêncio não é ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor e ao mesmo tempo atenta aos irmãos como em Caná da Galileia. Nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada, e nunca o silêncio é tão eloquente como quando nada se comunica. Querida mãe, faze-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e de radiação. Fechar-se, mas abrir-se, e que para derramar-se é preciso carregar-se. O mundo afoga-se no mar da dispersão, tomado pontualmente pelo coronavírus. E não é possível amar os irmãos com um coração disperso. Querida mãe, faze-nos compreender que o apostolado sem silêncio é alienação e que o silêncio sem o apostolado é comodidade. Por fim, Mãe admirável do silêncio, envolve-nos no teu manto, no manto do teu silêncio, e comunica-nos a força de tua fé, a altura da tua esperança e a profundidade do teu amor. Fica com os que ficam e vai com os que vão. Santa Maria, Mãe do Silêncio, rogai por nós. Fazendo uso agora do missal, o padre vai dar a bênção. E eu recorri a uma bênção bíblica nesse momento, né, para que a gente possa realmente aí encaminhar. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecimento pelo envolvimento de cada membro da PASCOM, da paróquia, para que a gente pudesse aqui estar. Foi necessário aí um bom tempo de preparação. Deus abençoe, viu, Diego, na sua pessoa. Deus abençoe na pessoa do Mar, inicial da PASCOM paroquial, aí, o envolvimento de todos. Deus os pague imensamente. Deus vos abençoe e guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Na intercessão de nossa querida Mãe, Senhora da Conceição Aparecida, Mãe do Silêncio, silêncio que grita em nosso coração, para que sejamos mais humanos, humanizados e humanizadores, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Irmãos e irmãs, obrigado, Padre José Antônio, mais uma vez. E a você que esteve conosco no dia de hoje, convido você também a estar conosco amanhã, após a Santa Missa, por volta das 20h30. Você esteja aqui conosco também, ligadinhos, que amanhã nós vamos receber o Padre Marcelino, Padre Rosilei Marcelino, nosso vigário paroquial. Tenham todos uma boa noite, uma abençoada noite de restauração, uma abençoada caminhada na presença do Senhor também, porque o nosso inconsciente nunca para. E até amanhã. Tchau.